Voltamos com o terceiro bloco do programa Tribuna Independente, que aborda o Sistema Único de Assistência Social. Vamos abrir este terceiro bloco com a pergunta do Wagner Carneiro de Santana. Carlos Ferrari, você trouxe bastante plausível a questão do controle social e a participação popular. Agora, eu gostaria de entender que há uma população que você explicou, que faz todo o processo de controle social, porém, como que se dá o ato de conferir? O que na verdade, são esses processos de conferências que se realiza no Brasil, no campo da assistência social, como demais conselhos, mas principalmente, o que ela é? Ela é conferir, ela propõe? Você poderia explicar isso, de como a população pode participar desse processo de conferência e como que se dá? Muito bem, as conferências são outra grande novidade da democracia brasileira. Nós tivemos a primeira conferência em 1941, foi a Conferência Nacional de Saúde. Depois o país passou por um processo complicado de democracia, enfim, mas a gente retoma isso muito forte a partir de 1988 e muito mais intensamente na primeira década dos anos 2000. A conferência, a mim pessoalmente, é um espaço muito importante, porque foi pessoalmente onde eu comecei a conhecer como se podia exercer participação popular direta. Então, ela se dá nas três instâncias, na assistência social, nas três esferas, né? Então, nós temos conferências municipais, estaduais e a Conferência Nacional. Nós estamos na 8ª Conferência Nacional e cada conferência ela traz um tema muito próprio para o momento da política, para a história. Essa aqui, por exemplo, ela traz para a centralidade dos debates o trabalhador da política. Então, o nosso tema é consolidar os SUAS e valorizar os seus trabalhadores. Óbvio, no momento que a gente transforma os SUAS em lei, nada mais lógico do que valorizar a principal tecnologia desse sistema único, que são os seus trabalhadores. Né? Eu já disse aqui, nós não temos cadeira, mesa, remédio. Quem transforma, né, as pessoas e quem faz com que realmente essa revolução nas comunidades seja promovida, são os trabalhadores dessa política. Então, nessa conferência, nós vamos discutir como consolidar o sistema único, e aí nós escolhemos 4 eixos, né, que é o reordenamento e a qualificação da gestão e dos serviços socioassistenciais, a gestão do trabalho no sistema único de assistência social, o fortalecimento da participação e do controle social, e a centralidade do Sistema Único de Assistência Social no Plano Brasil Sem Miséria. Pois bem, essas conferências, como eu disse, elas ocorrem em 3 momentos. Até agora, o mês de agosto, até o dia 7, ocorreram as municipais. Dia 25 começam as estaduais, vão começar lá no Acre. E de 7 a 10 de dezembro, nós vamos receber 2.300 pessoas lá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília, para fazer a grande festa democrática da assistência social, que é o fechamento, né? Apesar que eu acho que a grande festa democrática é no município. Eu, pessoalmente, adoro as conferências municipais, né? E tudo isso vai lá desaguar na conferência municipal. Os municípios levam proposta para os estados aprofundam essas propostas e levam para a nacional, e na nacional a gente vai discutir propostas para a política pública de assistência social para os próximos 2 anos, de 7 a 10 de dezembro. Professor? E, Ferrari, também nessa linha, quem participa dessas conferências? Como elas se organizam? Por exemplo, é diferente eu pegar um município de pequeno porte lá no interior de Minas Gerais e com a capital de São Paulo, essa grande metrópole. Né? Como é que acontece essas conferências? É um único dia que se discute todos os problemas da assistência social de São Paulo, por exemplo, depois levar para o nacional? A gente recomenda sempre que as conferências sejam realizadas no mínimo em 2 dias, dado a complexidade dos temas. E que elas tenham, antes das conferências municipais, processos de mobilização. Então, é o momento que os sindicatos, os clubes de serviços, né, Rotary, Lion, as entidades, as igrejas, enfim, a própria secretaria, através dos equipamentos CRAS e CREAS, vão mobilizar os usuários, os trabalhadores da política, para apresentar propostas. Aí chega na municipal, como eu disse, aí vai. Elege-se delegados da municipal para a estadual e manda-se propostas dos municípios para os estados. Os estados vão sistematizar essas propostas, vão discutir, dali vão ser tirados delegados vindos do município e delegados do estado para a nacional,
E na nacional nós vamos ter o grande fechamento, também com propostas oriundas dos estados, para a gente conferir o que está sendo feito na política e deliberar sobre novos passos a serem dados. Como eu te disse, nós recomendamos se fazer no mínimo em 2 dias, porque é bastante complexo o que deve ser discutido. É importante que os municípios cuidem desse processo anterior e a gente tem a felicidade, na última conferência, que foi a 7ª, que teve como tema participação e controle social no âmbito do SUAS, né? A gente trouxe para a centralidade do debate os usuários, foi em 2009, nós tivemos a felicidade de mais de 90% dos municípios brasileiros realizando conferências municipais. Wagner? Ferrari, de todo esse processo da conferência, do controle social, você poderia explicar um pouco como que na política de assistência social se trabalha a questão do censo, do Sistema Único da Assistência Social? Existe? Como que se dá dessa forma para todo esse processo? A política ela tem 3 grandes funções: a proteção social, a defesa de direitos socioassistenciais e a vigilância social. Né? E uma das condições ou das atribuições dentro da vigilância é monitorar a política, monitorar o sistema único. E nesse sentido, o Departamento de Gestão do Sistema Único de Assistência Social tem enfrentado aí um desafio, tem se proposto a enfrentar um desafio de fazer um censo. Primeiro fez um censo dos CRAS e dos CREAS. O ano passado fez um censo, além dos CRAS e CREAS, dos conselhos, né, para medir como é que está o controle social no Brasil, a participação popular e o controle social, e também fez um censo das entidades com convênio com os governos municipais. E esse ano foi além. Então vai fazer avaliação das condições de CRAS e CREAS, como trabalhadores, acessibilidade, enfim, estrutura física. Vai fazer um censo dos conselhos para verificar como que está se dando, né, se está sendo cumprido paridade, se está sendo deliberativo, se está tendo suporte, né, com contratação de equipe técnica, secretaria executiva. E agora a novidade, que é um censo bastante refinado das entidades socioassistenciais. E aí, gente, é importante que os conselhos se envolvam de fato nisso, né, e que as entidades também busquem os conselhos, que cobrem para que possam de fato participar, que o gestor também tenha esse compromisso. A ideia está posta, o censo está sendo colocado na rua nos próximos dias. Agora, é fundamental todo o compromisso daqueles que militam na assistência social, direto ou indiretamente. E o usuário aí, ele tem um papel importantíssimo de acompanhar na sua cidade se o conselho está respondendo do censo, se as entidades que fazem parte da rede estão respondendo, se o gestor está respondendo o que lhe cabe. É muito importante que a gente tenha um compromisso de todos os envolvidos nesse momento. Professor? Ainda a respeito das conferências, do censo, das deliberações do Conselho Nacional, também nós temos várias resoluções que estão de coisa. Eu acho que as pessoas que porventura têm alguma dificuldade ainda, não só, porque para conseguir atingir esse número grande de conselhos, de municípios por aí, o nosso site no Conselho Nacional ele está sempre atualizado, né? E ele traz, inclusive, agora para o censo algumas datas, né, que têm que ser respeitadas e que a gente espera que isso aconteça. E eu queria também, se o Ferrari pudesse falar um pouquinho, como é que a gente alimenta esse censo a respeito de perguntas, respostas, está sempre lá, e como acessar isso? São 2 coisas bastante importantes. O CNAS está atualizando um conjunto de perguntas e respostas sobre a política pública de assistência social, e isso vai ser disponibilizado no site. E no que se refere ao censo, tem um cronograma que a gente vai botar no ar muito em breve, com datas a serem cumpridas. Vai haver todo um ritual aí, né? Vamos chamar assim. As entidades inscritas nos conselhos vão preencher uma primeira tela, depois os conselhos vão validar essa inscrição, né, através de uma senha.
No que se refere aos conselhos, também vai ser gerada uma senha para que eles possam preencher os formulários. E todas essas datas vão ser amplamente divulgadas pelo Conselho Nacional. Então é importante que vocês acompanhem o site, né? A gente, como disse o professor Antônio Celso, está sempre atualizando. A política é dinâmica, né? Todo dia tem coisa nova e a gente conta com os trabalhadores, com as entidades, com os usuários, para que a gente possa, de fato, dar conta de uma política que é jovem, mas que não tem tempo para esperar, né? A ansiedade de todos que militam é que a coisa aconteça de fato, então é importante o compromisso de todos. Hoje, Carlos, a gente pode falar sobre resultados, algum objetivo já foi alcançado por todo esse trabalho do Sistema Único de Assistência Social? A gente tem coisas fantásticas, né? Hoje, 99,5% dos municípios brasileiros já tem equipamentos estatais, já tem um CRAS, né, minimamente colocado. Isso significa ter um equipamento para referenciar as famílias, ou seja, para identificar as famílias no território e aí fazer a articulação com os outros equipamentos, né, fazer um trabalho de busca ativa no território, buscar essas pessoas que demandam da intervenção das políticas públicas. Nós temos um avanço bastante significativo no debate no que tange à acessibilidade. O Conselho Nacional tem pautado isso constantemente como orientação. Colocamos um instrumento agora para medir como é que tem sido a acessibilidade nas conferências municipais e estadual e temos cobrado isso de forma sistemática. Na nacional, isso tem sido um compromisso do Conselho. Temos cada vez mais, o censo mostra, cada vez mais conselhos assegurando a participação de usuários, assegurando a paridade, o envolvimento dos trabalhadores. Então, nós temos grandes avanços e que nós podemos celebrar não apenas a partir das nossas impressões, mas a partir dos dados do censo que tem sido realizado nos últimos anos. Nós temos uma pergunta aqui do internauta, é do Eric de Souza Ávila. Ele pergunta: boa noite a todos, gostaria de saber como a juventude organizada pode se fazer presente como protagonista no processo de difusão do SUAS no âmbito local e nacional. Ah, que legal, pode muito, né? Os usuários do ProJovem podem se mobilizar, a gente na conferência, né, para que possam eleger delegados, para estar na Conferência Nacional. O Conselho Nacional tem estimulado essa participação nas conferências estaduais, municipais. É fundamental que o público jovem possa fazer essa articulação e efetivamente ser protagonista dessa política. A gente tem vivenciado experiências muito exitosas que chegam lá para o Conselho e temos estimulado com muita empolgação, com muita convicção a participação dos jovens, na perspectiva de que não só a gente possa avaliar serviços que esse público se utiliza, mas na perspectiva de que vão ser eles os multiplicadores desse novo modelo de democracia. Né? Nós somos a primeira geração, vamos dizer assim, da democracia participativa no Brasil. Ou quizás talvez a segunda. Mas vão ser esses jovens que estão chegando que efetivamente vão ratificar essa nova forma de fazer política no país. Vamos agora para as últimas perguntas. Começar aqui com o Wagner Carneiro. É bem trazer lembrado a questão da juventude e a gente recentemente foi anunciado o próximo encontro dos jovens aqui no Brasil, pela Jornada Mundial da Juventude, e como o presidente Ferrari traz que o jovem vai ratificar. Mas, de fato, para um jovem hoje, com toda essa mudança da política de assistência social, ele que está lá na comunidade, na zona urbana ou na zona rural, ele consegue facilmente entender esse processo, participar ativamente dessa política? Seu Carlos Ferrari? Eu entendo que sim. Eu entendo porque ele é o usuário, né? Ele se beneficia do ProJovem, ele muitas vezes é membro de uma família beneficiária do Bolsa, ele muitas vezes já participou do programa de erradicação do trabalho infantil. São intervenções do Estado articuladas com as entidades locais que até bem pouco tempo não fazia parte do nosso repertório, né? De cultura de convivência na comunidade. Então, acredito que essa garotada que está chegando já vem com essa
herança de intervenção de política pública, né? E com uma percepção de cidadão detentor de direitos muito mais consolidada. Então eu tenho a convicção de que a gente vai ter aí um time muito bom de novos militantes da política pública de assistência social. Professor? Eu vejo com muito entusiasmo tudo isso que está acontecendo em tão pouco tempo, né? E às vezes eu fico me perguntando, e gostaria de perguntar agora também ao Ferrari para que me responda. Com essa gama de atendimento, de que preconiza essa política, quanto ao atendimento, quanto à assessoria, garantia de direito, o poder público dá conta de tudo isso? Vai dar conta de tudo isso? Tem que dar. Eu acho que aí é que entra o controle social. Vai chegar um momento que não vai ter mais orçamento, e aí nós vamos lá no Legislativo, vamos cobrar orçamento, vai chegar um momento que os equipamentos talvez vão demandar de melhor e maior infraestrutura, momento de abrir mais concurso público para a contratação de trabalhadores, momento de maior financiamento para a rede não governamental e maior número de parcerias. E tudo isso, quem vai dar o tom é a sociedade civil organizada. É essa leitura entre Estado e sociedade de dizer, nós podemos ir além. E não tem essa conversa de que vai chegar um momento que eu já vi político dizendo a gente trabalha para que um dia não exista assistência social mais. Isso é uma grande bobagem de quem não sabe o que é assistência social. A Noruega tem um sistema de proteção social muito interessante e lá com alto índice de renda. Então a assistência social não tem nada a ver com pobreza, né? Pelo contrário, um povo cada vez mais empoderado e consciente de seus direitos, cada vez mais vai acessar serviços e vai demandar do Estado novas seguranças. Carlos Ferrari, 1 minuto para suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer a Rede Vida, agradecer você que está em casa acompanhando a gente, aos companheiros de conselho aqui que hoje estão na mesa para debater com a gente, a você, Tiago, e dizer que discutir o SUAS é discutir uma nova possibilidade de país, né? Discutir um sistema universal de acesso à política pública, entender que a coisa não é lógica ao ponto de que só quem paga imposto tem direito. Uma política universal é uma política não contributiva, direito de todo brasileiro. Então, nessa perspectiva, sem preconceitos, sem discriminar e, pelo contrário, valorizando o direito de ser humano, é que a gente vai conseguir construir políticas públicas cada vez mais complexas, no sentido positivo, de garantir direitos e de fazer com que cada vez mais pessoas saiam da invisibilidade para serem cidadãos de fato e transformar o Brasil no país que todos nós sonhamos e, aliás, que os nossos pais, nossos avós trabalharam tanto para que a gente tivesse direito. Carlos Ferrari, presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, muito obrigado pela sua participação. Eu espero que com este debate nós tenhamos conseguido explicar e conscientizar as pessoas em casa do trabalho, da importância do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, que foi o tema do nosso programa, e também, claro, do Conselho Nacional de Assistência Social. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço também ao Wagner Carneiro de Santana, coordenador de projetos de defesa e garantia de direitos da Fundação Orça. Muito obrigado. Obrigado, Tiago. Foi um prazer estar aqui para poder debater dentro dessa política que está se formatando cada vez mais de forma ampla a todos os brasileiros e brasileiras. Professor Antônio Celso Pasquini, da União Social Camiliana. Obrigado mais uma vez por participar do programa Tribuna Independente. Obrigado a você, Tiago. Obrigado à Rede Vida por ter nos aberto espaço para essa discussão, que com certeza ela não se esgota aqui, né? Ela continua ainda nas conferências e, oxalá, nós tenhamos uma excelente conferência no mês de dezembro. Obrigado. E muito obrigado a você, amigo telespectador, que assistiu e que participou do programa Tribuna Independente de hoje. Um grande abraço a todos e uma boa noite.